Oi, gente querida! Isa Minatel aqui. Esse é o nosso Chá Comigo, que eu leio pra você. Olha o chazinho aqui, gente. Já tá no jeito, hein? Ó, esse é o vídeo 74. A parte 3 e última do livro. Estamos acabando esse livro. Grande, né? O capítulo é o 75. Bora lá. Dias depois, houve uma reunião em Sandringham. Não lembro quem a chamou de reunião de cúpula de Sandringham. Alguém na imprensa, desconfio. No caminho, recebi uma mensagem de Marco sobre uma matéria do Times. Willie estava declarando que agora ele e eu éramos entidades separadas. Protegi meu irmão a vida toda e não posso mais fazer isso, ele disse. Meg tinha voltado para o Canadá para ficar com Art. Então eu estava sozinho para esse encontro. Cheguei cedo, esperando ter uma conversa rápida com vovó. Ela estava sentada em um banco diante da lareira e eu me sentei ao seu lado. Vi o Vespa reagir com alvoroço. Ele saiu zumbindo e momentos depois voltou com papai, que se sentou ao meu lado. Um instante depois entrou o Willie, que me olhou como se planejasse me matar. Olá, Harold. Sentou do outro lado de frente para mim. Entidades separadas, de fato. Assim que todos os participantes chegaram, passamos para uma comprida mesa, vovó na cabeceira. Diante de cada cadeira havia um bloco de anotações e um lápis com o brasão da realeza. O Abelha e o Vespa fizeram um breve resumo da situação. O assunto da imprensa não demorou a vir à tona. Mencionei o comportamento cruel e criminoso dos jornalistas, mas enfatizei que eles contavam com muita ajuda. Essa família havia viabilizado as ações dos jornais, ao fazer vistas grossas ou ao cortejá-los ativamente, e alguns membros trabalhavam em colaboração direta com os jornalistas, informando-os, plantando histórias, vez por outra recompensando-os e festejando-os. A imprensa era grande parte do motivo pelo qual chegamos a essa crise. Seu modelo de negócios exigia que vivêssemos em constante conflito, mas a mídia não era a única culpada. Olhei para Willie. Esse era o momento para ele entrar em cena, reverberar o que eu estava dizendo, falar sobre suas enlouquecedoras experiências com papai e Camila. Em vez disso, reclamou de uma história publicada nos jornais sugerindo que ele era o motivo de nossa saída. Agora estou sendo acusado de tirar você e Meg da família. Tive vontade de dizer, não tivemos nada a ver com a publicação dessa matéria. Mas imagine como você se sentiria se a tivéssemos vazado. Então você saberia como Meg e eu nos sentimos nos últimos 3 anos. Os secretários particulares começaram a falar com a vovó sobre as 5 opções. Sua Majestade viu as 5 opções. Sim, ela disse. Todos nós tínhamos visto. Elas nos foram enviadas por e-mail. 5 maneiras diferentes de proceder. A opção 1 era a continuidade do status quo. Meg e eu não vamos embora, todo mundo tenta voltar ao normal. A opção 5 era o desligamento completo. Nenhum papel real, nada de trabalhar para a vovó e perda total do aparato de segurança. A opção 3 estava em algum lugar intermediário, um meio termo, um acordo mais próximo do que havíamos proposto originalmente. Eu disse a todas as pessoas ali reunidas que, acima de tudo, eu estava desesperado para manter a segurança. Era o aspecto que mais me preocupava, a integridade física da minha família. Eu queria evitar uma repetição da história, outra morte prematura, como a que abalara a família 23 anos antes e da qual ainda estávamos tentando nos recuperar. Eu tinha consultado vários veteranos do palácio, pessoas que conheciam os mecanismos internos do funcionamento da monarquia e sua história, e todos foram unânimes em dizer que a opção 3 era a melhor para todas as partes. Meg e eu moraríamos em outro lugar durante parte do ano, daríamos continuidade ao nosso trabalho, nossa equipe de segurança seria mantida, regressaríamos à Grã-Bretanha para eventos de caridade, cerimônias, compromissos. Solução sensata, esses veteranos do palácio reiteraram, e eminentemente factível. Mas a família, é claro, me pressionou a acatar a opção 1. À exceção dela, aceitariam somente a opção 5. Discutimos as 5 opções por quase 1 hora. Por fim, o Abelha se levantou e deu a volta à mesa, distribuindo um rascunho de um comunicado que o palácio divulgaria em breve, anunciando a implementação da opção 5. Espere, estou confuso.
Vocês já redigiram uma declaração antes de qualquer debate, anunciando a opção 5? Em outras palavras, a decisão já estava tomada esse tempo todo? Essa reunião era apenas fingimento? Nenhuma resposta. Perguntei se havia minutas de outras declarações anunciando as outras opções. Ah, sim, claro, a abelha me assegurou. Posso vê-las? Infelizmente, a impressora dele enguiçou, a abelha alegou. Que coincidência! No exato momento em que ele estava prestes a imprimir os outros comunicados, comecei a rir. Isso é algum tipo de brincadeira? Todo mundo estava olhando para longe ou para os próprios sapatos. Virei para a vovó. A senhora se importa se eu fizer uma pausa, tomar um pouco de ar? Claro que não. Saí da sala. Caminhei até um grande salão e encontrei Lady Susan, que trabalhava para a vovó havia anos, e o Sr. R., meu ex-vizinho do andar de cima da Toca do Texugo. Eles viram que eu estava chateado e perguntaram se havia alguma coisa que pudessem fazer por mim. Eu sorri, disse não, obrigado, e voltei para a sala. A essa altura houve alguma discussão sobre a opção 3, ou foi a opção 2? Tudo estava começando a me dar dor de cabeça. Eles estavam me exaurindo. Eu já não me importava com a opção que adotaríamos, desde que a segurança permanecesse em vigor. Implorei pela manutenção do mesmo esquema de proteção policial armada que eu tinha e do qual precisava desde que nasci. Nunca fui autorizado a ir a lugar algum sem 3 guarda-costas armados, nem mesmo quando supostamente era o membro mais popular da família. E agora eu era alvo, junto com minha esposa e filho, de um ódio sem precedentes. E a principal proposta em discussão previa o abandono total? Loucura! Eu me ofereci para pagar do próprio bolso o custo da segurança. Não tinha certeza de como faria isso, mas encontraria uma maneira. Fiz um último apelo. Olhem, por favor, Meg e eu não nos importamos com regalias. Nossa preocupação é trabalhar, servir e permanecer vivos. Isso pareceu simples e persuasivo. Todas as cabeças ao redor da mesa assentiram. Quando a reunião chegou ao fim, havia um acordo básico e geral. Os muitos pormenores e minúcias desse arranjo híbrido seriam resolvidos durante um período de transição de 12 meses, durante o qual continuaríamos a contar com o aparato de segurança. Vovó se levantou, todos nos levantamos. Ela saiu. Para mim havia mais um assunto inacabado. Saí à procura do escritório do Abelha. Felizmente encontrei o pajem mais simpático da rainha, que sempre gostou de mim. Perguntei onde ficava o escritório. Ele disse que me levaria lá pessoalmente e me conduziu pela cozinha, subindo algumas escadas dos fundos, descendo um corredor estreito. Por aqui, ele disse, apontando. Alguns passos depois, encontrei uma impressora enorme, produzindo documentos. O assistente do Abelha apareceu. Apontei para a impressora e disse, isso parece estar funcionando bem, não? Sim, Sua Alteza Real. Não está quebrada? Esta coisa? É indestrutível, senhor. Perguntei sobre a impressora no escritório do Abelha. Essa também funciona? Ah, sim, senhor. Precisa imprimir alguma coisa? Não, obrigado. Fui mais adiante no corredor, passando por uma porta. De repente, tudo me pareceu conhecido. Então me lembrei. Era o corredor onde eu havia dormido no Natal, depois de voltar do Polo Sul. E agora, lá vinha o Abelha, de cabeça erguida. Ele me viu e pareceu ficar extremamente envergonhado. Mais para um carneirinho do que uma abelha. Ele entendeu o que eu fui fazer lá. Ouviu o zumbido distante da impressora. Ele sabia que eu o pegara no flagra. Oh, senhor, por favor, senhor, não se preocupe com isso, não é tão importante. Não é? Afastei-me dele, desci as escadas. Alguém sugeriu que antes de ir embora eu deveria falar com o Willy, para os dois esfriarem a cabeça. Tudo bem. Caminhamos ao longo das sebes de teixo. O dia estava gélido. Eu vestia apenas uma jaqueta leve e o Willy estava de suéter. Então nós dois estávamos tremendo. Mais uma vez fiquei impressionado com a beleza de tudo. Assim como na sala de estado, tive a sensação de que nunca havia visto um palácio na vida. Estes jardins, pensei, são um paraíso. Por que não podemos apenas apreciá-los? Eu me preparei para um sermão. O sermão não veio. O Willy estava sereno. Ele queria ouvir. Pela primeira vez em muito tempo, meu irmão me ouviu e me senti grato. Contei a ele sobre um ex-funcionário que sabotou Meg, conspirou contra ela. Contei sobre um membro atual da equipe cujo amigo íntimo estava recebendo pagamentos para vazar para a imprensa coisas íntimas sobre Meg e mim. Minhas fontes sobre ele eram pessoas acima de qualquer suspeita, incluindo vários jornalistas e advogados. Além disso, fiz uma visita a New Scotland Yard.
Willie franziu a testa. Ele e Kate tinham suas próprias suspeitas. Ele investigaria o assunto. Concordamos em continuar conversando. Gente do céu! Eu acho que, com tudo que o livro foi escrito, para que a gente gostasse dele, cara, se essa parte fosse mentira, eu acho que a gente teria visto muita notícia saindo por aí, falando da calúnia, né? Porque isso seria uma calúnia. Demorei a lembrar a palavra. Então, se todo o livro foi escrito pra gente gostar dele, mas se essa parte de que eles já tinham a minuta 5 redigida como um comunicado, dizendo então que eles iam sair e perder tudo, é um tanto quanto cruel e desumano, né? Assim, e maquiavélico, vocês não acham? Eu fico um pouco chocada. Eu já li, né, gente? Estou relendo aqui com vocês e continuo chocada cada vez que eu leio essa parte. Capítulo 76. Pulei no carro e fui imediatamente informado de que o Palácio havia divulgado uma declaração dura negando a matéria abusiva publicada naquela manhã. A declaração era assinada por ninguém menos que eu e o Willie. Meu nome estava sendo associado por pessoas anônimas a palavras que eu nunca havia visto, quanto mais aprovado. Fiquei estupefato. Voltei para Frogmore. A partir de lá, nos dias seguintes, participei remotamente da redação de uma declaração final, divulgada em 18 de janeiro de 2020. O palácio anunciou que o Duque e a Duquesa de Sussex concordaram em se afastar, que não representaríamos mais formalmente a rainha, que nossos títulos de nobreza Sua Alteza Real estariam suspensos durante esse ano de transição e que nos oferecemos para ressarcir os cofres do Fundo Soberano pelas despesas com as recentes reformas de Frogmore Cottage. Com relação ao status da nossa segurança, um firme, sem comentários. Voei de volta para Vancouver. Um delicioso reencontro com Meg, Art e os cachorros. E, no entanto, por alguns dias, não me senti totalmente de volta. Parte de mim ainda estava na Grã-Bretanha, ainda em Sandringham. Passei horas grudado no meu telefone e na internet monitorando as consequências. A ira dirigida a nós pelos jornais e pelos trolls era alarmante. Não se enganem, é um insulto, bradou o Daily Mail, que convocou um júri de Fleet Street para avaliar nossos crimes. Entre os integrantes estava o ex-secretário de imprensa da rainha, que concluiu com seus colegas jurados que deveríamos ser tratados sem misericórdia. Balancei a cabeça. Sem misericórdia? A linguagem da guerra? Claramente isso era mais do que simples raiva. Esses homens e mulheres me viam como uma ameaça existencial. Se nosso desligamento representava uma ameaça à monarquia, como alguns diziam, então representava também uma ameaça a todos aqueles que ganhavam a vida cobrindo a monarquia. Portanto, tínhamos que ser destruídos. Uma das pessoas que faziam parte desse grupo, uma mulher que havia escrito um livro sobre mim e, portanto, provavelmente dependia de mim para pagar o aluguel, entrou ao vivo na TV para explicar, cheia de confiança, que Meg e eu partimos da Grã-Bretanha sem sequer pedir permissão à vovó. Não discutimos nossa decisão com ninguém, ela disse, nem mesmo com papai. Ela anunciou essas mentiras com uma convicção tão inabalável que até eu fiquei tentado a acreditar. Dessa maneira, sua versão dos eventos rapidamente se tornou a verdade em muitos círculos. Harry pegou a rainha de surpresa. Essa foi a narrativa que prevaleceu. Eu podia senti-la escorrendo para dentro dos livros de história e podia imaginar meninos e meninas em Ludgrove, décadas mais tarde, tendo essa baboseira enfiada goela abaixo. Gente do céu. Então, um chá para acalmar, né, gente, para continuar lendo tudo isso. Eu ficava acordado até tarde, refletindo sobre tudo, repassando os desdobramentos dos eventos e me perguntando: qual é o problema com essas pessoas? O que faz com que ajam assim? É tudo apenas por dinheiro? Não é sempre? Toda a minha vida ouvi pessoas dizendo que a monarquia era cara, anacrônica, e agora Meg e eu fomos oferecidos como comprovação disso. Nosso casamento estava sendo apresentado como a prova A, custou milhões. E depois disso nós viramos as costas e fomos embora abruptamente, ingratos. Mas a família pagou pelo casamento propriamente dito e grande parte desse dinheiro foi empregado para custear o aparato de segurança, em larga medida necessário porque a imprensa incitava o racismo e o ressentimento de classe. E os próprios especialistas em segurança nos diziam que os atiradores de elite e cães farejadores não eram apenas para nós. A eles cabia impedir que uma pessoa armada disparasse contra a multidão reunida na Long Walk, ou que um homem-bomba explodisse as pessoas durante nosso desfile na carruagem. Talvez
Talvez o dinheiro ocupe o centro de todas as controvérsias em torno da monarquia. A Grã-Bretanha, há muito, tem problemas para se decidir. Muitos apoiam a coroa, mas muitos também se sentem aflitos em relação aos custos. Essa aflição é intensificada pelo fato de que o custo é inescrutável. Depende de quem está processando os números. A coroa é um custo para os contribuintes? Sim. Também paga uma fortuna aos cofres do governo? Sim, também. A coroa gera substanciais receitas turísticas que beneficiam a todos? É claro que sim. Também repousa sobre terras que foram obtidas e garantidas quando o sistema era injusto e a riqueza era gerada por meio da exploração de trabalhadores, barbárie, anexações e escravização? Alguém pode negar? De acordo com o último estudo a que tive acesso, a monarquia custa ao contribuinte médio o preço de uma cerveja por ano. À luz das suas muitas e boas obras, parece um bom investimento. Mas ninguém quer ouvir um príncipe argumentar em prol da existência de uma monarquia. E ninguém tampouco quer ouvir um príncipe argumentar contra ela. Deixo as análises de custo-benefício para os outros. Minhas emoções acerca desse tema são complicadas, naturalmente. Mas minha posição básica não é. Sempre apoiarei minha rainha, minha comandante, minha avó, mesmo depois de ela ter nos deixado. Meu problema nunca foi com a monarquia nem com o conceito de monarquia. Tem sido com a imprensa e a relação doentia que se desenvolveu entre a imprensa e o palácio. Eu amo e sempre amarei a minha pátria e a minha família. Eu só queria, no segundo momento mais sombrio da minha vida, que ambas tivessem estado comigo. E acredito que um dia elas olharão para trás e desejarão ter estado também. Gente, eu acho de uma lucidez dizer, não tô aqui para dizer se eu sou a favor ou se eu sou contra a monarquia. Pelo contrário, a conta que ele faz ali, ele até diz, compensa, é um investimento bom para contribuintes. Agora, eu sou contra a relação doentia entre palácio e imprensa. Fica tão claro sobre o que ele está falando. Eu sei que foi escrito para a gente gostar dele, mas eu gosto. Conseguiu. E você? Comenta aí, curte, compartilha. Gratidão sem limites. Estamos acabando, hein? Até o próximo vídeo.